Maquiavel foi um pensador político do século XVI, conhecido por oferecer conselhos poderosos para pessoas bondosas que geralmente não alcançavam muito sucesso. Sua filosofia se baseia em uma observação central e perturbadora. Os maus tendem a vencer porque possuem uma grande vantagem sobre os bons. Estão dispostos a usar engenhosidade e astúcia para atingirem seus objetivos. Ao contrário dos bons, eles não observam os princípios. Estão preparados para mentir descaradamente, distorcer fatos, fazer ameaças e até recorrer à violência. Além disso, sabem como enganar sedutoramente, usando charme, palavras agradáveis, deslumbrando e distraindo quando necessário. Assim, eles conquistam o mundo. Normalmente, presume-se que ser uma boa pessoa envolve agir corretamente. Não basta ter bons objetivos, é necessário comprometer-se com bons métodos. Se queremos um mundo mais justo, devemos persuadir os agentes da injustiça a se renderem voluntariamente, e não por meio de intimidação. E se queremos que as pessoas sejam gentis, devemos demonstrar bondade até mesmo para com nossos inimigos, e não crueldade. Isso soa esplêndido. No entanto, Maquiavel não podia ignorar um problema incontestável. Isso não funciona. Ao analisar a história de Florença e dos estados italianos em geral, ele percebeu que príncipes, estadistas e comerciantes bondosos sempre se davam mal. Foi por isso que escreveu o livro pelo qual é mais conhecido, O Príncipe. Um manual breve e impressionante, repleto de conselhos para príncipes bem-intencionados sobre como evitar o fracasso. Nicolau Maquiavel foi um historiador, diplomata, filósofo político e escritor italiano do Renascimento. Ele nasceu em Florença, na Itália, em 3 de maio de 1469, e morreu em 21 de junho de 1527. Maquiavel trabalhou como diplomata e funcionário público em Florença e teve uma carreira ativa na política. Sua experiência prática na política e sua observação das dinâmicas de poder influenciaram profundamente suas obras. Ele é frequentemente considerado um dos fundadores da ciência política moderna devido à sua abordagem realista e analítica da política. A obra O Príncipe foi publicada póstumamente em 1532 e deu origem à expressão maquiavélico, que é frequentemente utilizada para descrever a política astuta e pragmática que o filósofo defendia, muitas vezes associada a práticas manipuladoras e até imorais para se alcançar e manter o poder. O termo maquiavélico ainda descreve ações ou atitudes de astúcia, engano e duplicidade usadas por algumas pessoas para alcançar um objetivo específico, independentemente dos meios empregados. Maquiavel defendia que os políticos deveriam separar a política da moral e da religião, justificando ações imorais em busca do poder. Assim, uma pessoa maquiavélica costuma ser vista como uma pessoa manipuladora. Embora Maquiavel discuta a separação da moralidade tradicional da política, isso não significa que ele defendia a imoralidade como um fim em si mesmo. Ele estava mais preocupado com a eficácia e a estabilidade do governo. Neste vídeo, vamos abordar 10 dicas muito importantes da famosa obra O Príncipe. O livro foi escrito em um período de intensa instabilidade política na Itália. Nele, Maquiavel oferece conselhos práticos e astutos para governantes em um ambiente onde a competição entre cidades-estado era feroz e as alianças mudavam rapidamente. Em um cenário marcado por intrigas, guerras e rivalidades entre potências europeias emergentes, suas ideias desafiaram as concepções convencionais de moralidade política, enfatizando a eficácia sobre a conformidade com padrões éticos tradicionais. Portanto, a obra foi concebida como uma espécie de guia de conselhos para políticos, mais especificamente para os reis da época. Obviamente, isso significa que, se tomado literalmente, ele pode não ser amplamente aplicável, pois a maioria de nós não é um rei. Talvez você seja. Eu não sei. Ocorre que os poderosos ensinamentos deste livro não se aplicam apenas a monarcas ou mesmo a políticos em geral. Eles podem ser aplicados em várias profissões e situações, desde negócios até a vida social cotidiana. Portanto, com isso em mente,
e com a capacidade de transportar os antigos conselhos de Maquiavel para os dias atuais, vamos às 10 principais dicas desta importante obra. Conselho de número 10. Desconfie de mercenários e auxiliares. Maquiavel advertia contra a dependência de soldados que não fossem leais ou que estivessem motivados apenas por ganho pessoal. Ele observou que estados italianos frequentemente falhavam por confiar em tropas mercenárias, recomendando a formação de forças próprias comprometidas com os interesses do líder. Para Maquiavel, a formação de forças militares próprias era crucial para a segurança e estabilidade de um governante. Tais tropas não apenas garantiam um maior controle sobre a defesa do território, mas também estavam mais inclinadas a seguir as ordens e interesses do líder, em vez de servir a outros poderes ou motivações pessoais. Conselho de número 9. Não imite exatamente grandes figuras, mas aprenda com elas. Essencialmente, Maquiavel acreditava em aprender com aqueles que tiveram sucesso na história. De fato, muitos de seus conselhos são justificados com exemplos que remontam a civilizações antigas. Em um determinado cargo, de acordo com Maquiavel, você deve tentar imitar os hábitos daqueles que foram bem-sucedidos. Entretanto, é claro que, às vezes, você inevitavelmente terá de pensar e agir por conta própria. Nessas circunstâncias, Maquiavel aconselha que é melhor não ser imprudente. Conselho de número 8. Não aumente o poder dos seus rivais. Isso parece óbvio, mas é um erro cometido com muita frequência. Maquiavel usou a então recente invasão fracassada da Itália pelo rei da França como um exemplo consistente em todo o livro. Em vez de ajudar os estados menores contra as nações italianas maiores, ele se aliou ao Papa e atacou as nações menores. O Papa assumiu o controle disso e tomou mais poder para si, estabelecendo seu estado como dominante na região. Além disso, o rei da França piorou ainda mais a situação ao permitir a entrada de outro rival na região quando a Espanha conquistou Nápoles e a Sicília. Conselho de número 7. Ao conquistar novos povos, não mude muita coisa. Embora seja certamente verdade que, de acordo com Maquiavel, é preciso tomar medidas para garantir a lealdade dos súditos recém-conquistados. Ele afirma que a melhor maneira de fazer isso é mantendo suas leis, impostos e outras coisas praticamente inalteradas, a menos que seja necessário. Ele até recomenda permitir que eles formem um governo local para seus interesses, desde que o governo não seja hostil, mas dependente de você. Conselho de número 6. Sem poder, a oportunidade é desperdiçada. Sem oportunidade, o poder é desperdiçado. Maquiavel acreditava que a liderança era uma combinação de poder e oportunidade e que um líder sábio poderia encontrar maneiras de obter ambos. Além disso, ele adverte contra a obtenção de ambos com a sorte, lembrando-nos de que aquele que depende apenas da sorte está arruinado quando a sorte muda. Maquiavel ainda sugere que um líder deve ser capaz de identificar e utilizar oportunidades para exercer seu poder efetivamente, e que ter poder sem oportunidades para usá-lo é tão inútil quanto ter oportunidades sem o poder para aproveitá-las. Conselho de número 5. A maneira como vivemos é muito diferente de como deveríamos viver. Quem estuda o que deveria ser feito em vez do que realmente acontece se destruirá em vez de prevalecer. Maquiavel acreditava que a moralidade, a bondade e a gentileza eram boas ideias, mas, na realidade, é preciso fazer o que for necessário para sobreviver, ter sucesso e crescer. Ele adverte contra a tentativa de reformar o sistema e incentiva a ascensão e o sucesso nele, pois a mudança muitas vezes pode ser perigosa, especialmente se for forçada. No entanto, se você precisar mudar algo, faça-o com força, pois os profetas armados vencem, mas os desarmados fracassam. Maquiavel está argumentando que a realidade muitas vezes se desvia das normas ideais e morais. Governantes e líderes eficazes precisam lidar com o mundo como ele é, não como deveria ser. Ele sugere que tentar seguir estritamente ideais ou princípios morais pode levar à queda de um líder, enquanto agir de acordo com a realidade prática, mesmo que isso signifique ser imoral ou manipulador,
é mais provável de garantir a preservação e o sucesso. Conselho de número 4. O apoio dos nobres e o apoio do povo são duas coisas distintas e qualquer um dos grupos pode arruiná-lo. A nobreza busca atingir seus próprios interesses, ou seja, suprimir o povo. O povo, por sua vez, está interessado em não ser reprimido. A nobreza pode ameaçá-lo para atingir seus próprios interesses, e o povo geralmente se revoltará se for muito oprimido por você. Nesse caso, o povo geralmente é um aliado melhor, pois se você for odiado pelo povo, a nobreza o removerá facilmente. Mas se você for amado pelo povo, a nobreza terá mais dificuldade para tirá-lo do trono. Conselho de número 3. É preciso dominar a arte de agir da maneira mais eficiente possível, mas aparentando ser a melhor pessoa possível. Maquiavel diz que um príncipe deve tentar parecer alguém misericordioso, fiel, respeitável, humano, religioso e generoso, mas por trás da cortina pode ter de agir exatamente da maneira oposta para obter resultados. Como, às vezes, a adesão a esses valores pode não apenas ser desastrosa, mas pode parecer fraqueza. Maquiavel adverte muito contra o governante que parece tímido, frívolo, efeminado, mutável ou irresoluto. A arte da política, portanto, em sua opinião, é dominar os dois mundos. Conselho de número 2. É melhor ser temido do que ser amado, mas, se possível, tente ser os dois. Maquiavel reconhece a importância de ser favorecido por seus súditos, mas sabe que o excesso de clemência pode trazer problemas. A leniência baseada no amor pelo povo pode sugerir fraqueza. Pode oferecer oportunidades para rivais. Ela pode diminuir seu poder, portanto, um elemento de medo é necessário em seu governo. Maquiavel argumenta que, para um governante, é mais seguro ser temido do que amado, pois o medo é uma emoção mais controlável e menos volúvel do que o amor. Ele explica que as pessoas podem facilmente deixar de amar um governante, mas o medo de represálias é um incentivo mais forte para manter a obediência e a lealdade. No entanto, ele também reconhece que o ideal é conseguir ser tanto temido quanto amado, pois isso proporcionaria o equilíbrio perfeito entre respeito e afeição. Conselho de número 1. Um líder sábio deve ser tanto uma raposa quanto um leão. Maquiavel acreditava que, para ser um líder eficaz, era preciso ser astuto como uma raposa para evitar perigos e reconhecer armadilhas, e forte como um leão para espantar os lobos e impor respeito. O governante ideal sabe quando usar essas duas características para manter o poder e proteger o Estado. Essa dualidade é essencial para navegar pelas complexidades do governo, em que tanto a força quanto a astúcia são necessárias para superar diferentes desafios. Maquiavel, portanto, usa essas metáforas para ilustrar as qualidades que um líder deve possuir. Essas foram as 10 principais dicas de Maquiavel em seu famoso livro O Príncipe. No entanto, os poderosos ensinamentos de Maquiavel não se esgotam nestes 10 conselhos. Para se aprofundar mais, eu recomendo fortemente a leitura do livro. E você? Acha que esses ensinamentos de Maquiavel continuam atuais? Acha que podem ser reinterpretados e aplicados no contexto moderno? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por nos acompanhar em mais este vídeo.